Oi, gente! Hoje nós vamos apresentar um trabalho em grupo sobre os gêneros textuais abordados à matemática de forma contextualizada. Em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China, várias pessoas foram diagnosticadas com pneumonia. Os remédios comuns estavam sendo ineficientes e, em decorrência disso, não se observava uma cura para esses casos repetidos. Até então, a causa desse vírus era desconhecida. O gráfico em questão, que tem como título Como avança a epidemia no Brasil em comparação a 3 epicentros da Covid-19, fornecido pela BBC News, em maio de 2020, traz a comparação da velocidade da duplicação de casos a partir de 100 casos registrados. Nesse gráfico, em escala logarítmica, o eixo vertical traz o número de casos e o eixo horizontal traz o número de dias a partir do 100º caso. Essa escala permite ver com mais facilidade a progressão de casos. Quanto mais vertical estiver a linha de casos diários, mais rápido a epidemia avança. Portanto, pode-se notar nos gráficos que durante essa época, o Brasil dobrava seus casos a cada 5 dias. O coronavírus não é um nome específico, mas sim de um vírus que já causaram surtos no passado. Um dos exemplos é o exemplo da síndrome respiradora, que foi aguda e grave, por fim, o número 2. Outra espécie também de coronavírus que quase gerou uma pandemia grande foi em 2002, o SARS-CoV-2. No dia 13 de janeiro de 2020 foi confirmado o primeiro caso de Covid fora da China. No dia seguinte foi confirmado o coronavírus em outros países como Tailândia, Japão, Coreia do Sul e Taiwan. No dia 25 de janeiro de 2020, a OMS comunicou ao mundo o novo coronavírus e falou que não era coisa muito grave, não era coisa de emergência. Já no dia 30 de janeiro, a OMS comunicou que o novo coronavírus era sim um caso de emergência. No dia 1 de 2 de 2020, cerca de 25 países tinham confirmado casos de coronavírus e que na China já teria confirmado 304 mortes. Aí no dia 11 do 3, a OMS declarou pandemia em todo o mundo. Aí, para nos auxiliar, eu trouxe um gráfico de linhas onde ele irá mostrar estatísticas, números, dados da pandemia em todo o mundo, durante todo esse período pandêmico. Aí eu trouxe duas informações. O dia que teve mais casos registrados de coronavírus foi no dia 21 de abril de 2021, com 908.212 casos registrados em todo o mundo. Aí já hoje em dia, nos dias atuais, no dia 14 de novembro, no caso ontem, aí foi constatado 350.606 casos de coronavírus. Como nós vimos nos gráficos, os números vêm baixando. Essa queda foi responsável pelas novas vacinações que estão circulando por todo o mundo. Com a nova vacinação, com as pessoas se vacinando, esses números vêm caindo. No 26 de fevereiro de 2020 foi confirmado o primeiro caso de coronavírus no país. O paciente era um homem de 61 anos que viajou à Itália e deu entrada no hospital Albert Einstein no dia seguinte. O Ministério da Saúde confirma 2 novos casos do coronavírus no país e monitora 433 casos suspeitos, ainda se não acreditava que o coronavírus estava circulando em território brasileiro. Foi anunciada a distribuição de 30 mil kits para o diagnóstico específico do coronavírus, 10 mil para laboratórios centrais da saúde pública, como Amazonas, Pará, Roraima, Bahia, Ceará, Pernambuco, Sergipe, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Sobe para 488 número de casos suspeitos de coronavírus e 240 foram descartadas. 11 e 12 de março, a primeira vítima do coronavírus foi uma mulher de 57 anos. Então, a Organização Mundial da Saúde declarou pandemia do coronavírus. Foi então que a cada dia que se passava, o número de infectados com coronavírus se aumentava e o número de mortes também. A taxa de mortalidade no Brasil: Manacapuru, 116 mortes; Belém, 110; TT, 105; Curaçá, 100; Fortaleza, 99; Tabatinga, 91; Recife, 76; Coari, 75; Santo Antônio do Icá, junto com Fonte Boa, 74 mortes; Laranjal do Sari, Maracanã e Barcelos, com 73 mortes.
Amaturá, com 69 mortes, Rio de Janeiro e Manaus, com 68, Benevides, com 67 mortes, Sobral, com 66, Tocantins e Salinópolis, com 64 mortes. Nessa segunda-feira, 15/11, registrou mais de 611 mil mortes devido à Covid-19, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que tem mais de 763 mil mortes. Hoje a gente precisa destacar que parte da população mundial está vacinada, mas quando a vacina estava nos seus últimos ajustes, foi feita uma pesquisa relacionada a uma tal questão. Se tivesse uma vacina segura e eficaz, você tomaria? No gráfico mostra que 24,7% concordaram em algumas partes de tomar a vacina, 46,8% concordaram de certeza que se tivesse uma vacina segura e eficaz, eles tomariam, 14,2% ficaram ali no neutro e ficaram sem resposta, 8,1% discordaram em algumas partes relacionadas à vacina e 6,1% de jeito nenhum tomava a vacina. E algumas pessoas têm alguma dúvida, muitas pessoas discordaram aí na pesquisa. Por quê? Porque para fazer uma vacina, um imunizante eficaz, demora muitos anos. Como exemplo, tem que desde a década de 80, de 1980, os cientistas procuraram uma vacina para a AIDS, mas até hoje nunca teve sucesso. E com o Covid não foi diferente. Em média, gasta 10 a 12 anos para fazer uma vacina eficaz, e sendo que o cientista com o Covid teve que fazer uma vacina em mais ou menos 9 meses. Mas a Organização Mundial de Saúde, eles foram fixos e disseram para a população mundial que se fosse feita uma vacina, e essa vacina ia ser feita de maneira... Apesar de várias pessoas ainda não terem se vacinado, a vacina trouxe uma melhoria nos estados brasileiros. No gráfico abaixo eu irei mostrar a vocês a queda nos números de casos de Covid, depois da primeira remessa que teve no Brasil. Nesse gráfico está sendo representado o número de casos por região, sendo assim a região norte com 5% e 184 casos, na cor rosa, no nordeste com 624 casos e 16%, na cor verde, centro-oeste com 360 casos e 9%, na cor azul, no sudeste com 2.222 casos e 57% do gráfico na cor amarelo, e no sul com a cor azul escuro, que durante o vídeo com tivemos a ajuda de gráficos para apresentar os dados de maneira mais clara e objetiva. Esses gráficos facilitam a análise dos dados que costumam aparecer em tabelas quando se realiza pesquisas estatísticas. Eles trazem muito mais praticidade, principalmente quando os dados são números muito grandes. Um gráfico deve ser simples porque tem a necessidade de passar a informação de maneira mais rápida, clara e objetiva. E um gráfico estatístico não se deve ter muitas informações, ou seja, devemos colocar nele somente o que for realmente necessário. Existem vários tipos de gráficos. Tem o gráfico de coluna, que juntamente com os gráficos em barra são os mais utilizados, e os dados são indicados na posição vertical, enquanto as divisões qualitativas ficam na posição horizontal. Tem os gráficos em barra, que possuem basicamente a mesma função dos gráficos em coluna, só que com os dados na posição horizontal e as informações e divisões na posição vertical. Os gráficos em pizza, que são indicados para expressar proporcionalidade. Os gráficos em linha, que é usado para demonstrar uma sequência numérica de um certo dado ao longo do tempo. Espero muito que tenham E também tem outros